Você gostaria de pintar uma tangerina assim? Como esta daqui? Imagine como ela ficaria linda num pano de prato pintado por você. Você poderia complementar, colocar uma outra fruta, quem sabe um copo transparente com suco, usar a sua criatividade e complementar esta pintura. Sou a Maricélia, aqui do canal Maricélia Pinturas, e a dica de hoje aqui do canal para você é como pintar esta tangerina. Mas eu quero saber antes se você já se inscreveu no canal, se você já clicou no sininho, ou seja, se você já se inscreveu no canal. Se inscreva no canal, clique no sininho, comente e compartilhe. Mas antes eu quero falar com você que está aqui assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu no canal. Não saia do canal sem antes se inscrever e clicar no sininho para receber todas as notificações do YouTube de quando eu postar um vídeo novo. Assim você não vai perder nenhuma novidade aqui do canal. Então, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, clique no sininho, comente e compartilhe. E você que já se inscreveu no canal e ainda não conhece o grupo Maricélia Pinturas Aprender ou Aperfeiçoar do Facebook, tem um link aqui na descrição deste vídeo. Clique no link e conheça o grupo Maricélia Pinturas Aprender ou Aperfeiçoar do Facebook. É um grupo gratuito de pessoas que, assim como você, também gosta da pintura em tecido. Clique no link e participe do grupo. Deixe uma solicitação que eu adiciono você lá. Tem um conteúdo muito interessante para você que gosta da pintura em tecido. Dicas de pintura, os riscos estão lá no grupo do Facebook, no link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Quer ver como pintar essa tangerina? Então vem comigo! Olá, sou a Maricélia. Hoje vamos falar das tangerinas, uma fruta com os tons de amarelo. Vamos lá? Vamos pintar a tangerina, uma tangerina semi-descascada e uma outra aqui no fundo, inteira, numa posição diferente, que aparece à frente da tangerina. Vem comigo! Transferir o risco com o carbono preto, com a brochinha Condor número 2, eu vou fazer um fundo com a cor azul bebê, azul soft, né? Um tom de azul bem clarinho. Encharco o pincel, tiro bem o excesso. Vou primeiro nas partes mais baixas para tirar o excesso. Vou fazer um contorno em volta das frutas, bem suave, para não ficar marcado, com movimentos circulares, sem acalcar, para formar uma nuvem em volta do desenho. Com o pincel número 12 e o cinza lunar, pego a tinta no canto do pincel e eu vou escurecer um pouco mais os cantos da pintura. Com o cantinho do pincel, com movimento zigue-zague, né? Vai e vem, né? Olha lá, para ficar bem esfumaçadinho. Mesma coisa desse lado. Faço a mesma coisa no lado direito. Um lado mais claro, o lado da luz e o lado da sombra. Olha, sombra e luz. Com a cor sépia no canto do pincel, eu vou definir um pouco mais a sombra, sem abrir muito. Nesse lado, eu vou colocar só um pouquinho. Aqui, que é o lado da sombra, coloco um pouco mais. Com o rústico, vou escurecer ainda um pouquinho mais. Com o pincel número 10, um pincel grande e a cor amarelo limão, eu vou preencher com amarelo limão
Com o amarelo ouro, eu vou escurecer alguns pontos, ó, o centro, que dá para perceber os riscos com os gomos, né, para onde separar. Então, vou escurecer no centro, aqui o fundo da casca, que essa parte aqui, ó, vai ser casca. Vou preencher também, ó, aqui, ó, separando a tangerina aqui do fundo com os gomos que estão aqui na frente. Até, ó, passar uma sujeirinha do amarelo ouro. Esse gominho aqui também, ó, eu vou escurecer o fundo dele, ó. Escurecer a parte que separa aqui um do outro, ó. Com o canto do pincel, ó, eu vou dando uma misturadinha mesmo. Vou colocar um pouquinho aqui. A tangerina, ó, que tá aqui no fundo, ó, eu também vou escurecer, ó, a parte que fica por baixo. Aí, ó, os gomos que estão na frente ficam mais claros e aqui também o gomo, ela fica mais claro. Aqui é uma casca, então eu vou escurecer aqui somente o contorno da casca, deixando somente alguns pontos mais claros. Com o laranja, eu vou definir mais o que fica por baixo e o que vai ficar por cima. O contorno aqui da casca, eu já posso até definir ele com o laranja. A casca vai ser bem laranja, né? A tangerina tá bem madurinha, então a casquinha, ó, eu vou definir ela um pouquinho mais com o laranja. Posso até passar umas sujeirinhas, ó, sempre dando uma esfumaçadinha. Aqui no fundo, ó, separar bem a sombra do gominho, que eu posso passar uma sujeirinha. Essa aqui que fica por baixo, ó, também posso escurecer um pouquinho mais, ó, e dar uma varridinha, varrer mesmo, tá? Vai passar só uma sujeirinha. Essa que fica por baixo, ó, vou escurecer um pouquinho mais, ó. Posso até esfumaçar um pouquinho, ó, para não ficar a divisa. Com o caramelo, vou dar um pouquinho mais de profundidade no centro e aqui na casca. Parte que fica mais profunda, eu vou escurecer um pouquinho. Com o sépia, eu vou escurecer um pouco mais aqui, ó, o lado direito, que é o lado da sombra. E escureço um pouquinho mais os cantinhos, ó. Deixo um lado mais claro e aqui um lado mais escuro. Esfumaça bem o sépia e com o púrpura eu vou definir bem essa casca, deixar ela um pouquinho mais escura. Com o púrpura eu posso passar um pouquinho aqui, ó, onde vai ficar os gominhos, ó, somente uma sujeirinha. Essa tangerina, ela tá inteira, então eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do verde pistache em um lado dela, ó, vendo? Pra ela não ficar totalmente madurinha. Essa daqui tá um pouquinho mais verde, então esse lado aqui, ó, o lado esquerdo dela, eu vou colocar um tom de verde pistache.
Vou alegrar ela um pouquinho com o verde folha. No lado mais baixo, mais profundo dela, eu vou escurecer com o verde oliva. E o buraquinho aqui, né, onde é o lugar mais profundo, que ela tá de frente, eu vou escurecer um pouquinho mais com o verde oliva. Posso fazer um pouquinho assim, ó, da celulite dela, ó, com batidinhas, ó. E com batidinha faz a celulite. Com o sépia, eu vou dar mais profundidade aqui, ó, para dar a impressão que esse aqui é fundo, é um buraquinho. Vou escurecer um pouquinho mais ainda, ó, com o verde pântano, olha só, ó, coloco e dou uma esfumaçadinha, ó. Posso fazer a celulite aqui também, né? Com o amarelo canário, a tinta no canto do pincel, eu vou iluminar para dar a impressão que tá mais alto esse espaço aqui, ó. Olha só, ó. Com o canto do pincel, ó, tiro o excesso. Olha, eu vou dar uma iluminada para dar a impressão que tá mais alto esse espaço. Quando eu ilumino aqui e aqui fica escuro, ó, dá a impressão que isso aqui tá mais fundo. O amarelo canário, que é o amarelo ouro com o branco, ó. Para iluminar um pouquinho mais, para dar a impressão que tá um pouquinho mais alto, ó, tô colocando aqui, ó, o amarelo bebê, ó. Com o cantinho do pincel, ó, eu faço uma cócega aqui em cima, olha. Vai dar a impressão que tá mais alto ainda essa parte da tangerina. Com o pincel número 6 e o amarelo canário, olha, número 6, bem cortadinho, né? Eu vou iluminar agora os gominhos. Vem aqui mesmo, aqui tem um gominho, olha. O cantinho do pincel, só dou uma esfumaçadinha. Aqui, ó, já tem um outro gominho. Com o amarelo canário, eu vou iluminando, ó, vou tirando os gomos, vou separando os gominhos, ó. Pega a tinta bem no cantinho do pincel e vou iluminando, ó. Olha como o amarelo canário agora define os gominhos, ó. Você consegue visualizar um pouco mais a estrutura desses gomos, ó. O contorno da casca, olha, dá uma esfumaçadinha, né? Aqui também, ela, ó, vai ter a lateral de um gominho. Pouca tinta, somente uma sujeirinha. Mesma coisa aqui, ó. Vou contornar também, ela, ó, formando o gomo. Faz algumas voltinhas, né, na mão, olha como o gomo vai surgindo. Esse aqui é o amarelo cádmio, que é o amarelo ouro com um pouquinho de laranja. Vou passar uma claridade, vendo? Junto com o amarelo canário que tinha no pincel, mais o amarelo cádmio, olha só, eu posso dar umas batidinhas aqui, ó, para dar a impressão da celulite da casca, ó. Tiro o excesso, ó. Na hora que ela secar, ela vai dar aquela impressão um pouquinho rugosa. Se ficar muito claro, você pode vir e passar um pouquinho
Essa pontinha aqui, ó, eu clareei, vou voltar aqui o escuro dela, ó, que eu clareei muito, ó. Essa partezinha aqui tem que ficar um pouquinho mais escura. Com o amarelo bebê, eu vou clarear alguns pontos, ó. A luz tá vindo nessa direção, então eu vou clarear, ó, com o amarelo bebê os pontos que estão recebendo um pouco mais de luz. As partes mais altas recebem um pouquinho mais de luz. Onde recebe mais luz, ó, eu dou uma esfumaçadinha. Um pouco mais de luz. Aqui, ó, tem aqueles fiapinhos, né, da tangerina, ó, aqueles fiapinhos mais claros, ó, com o canto do pincel, com o lado do pincel, você faz esses fiapinhos. Olha só, com o pincel zero, agora eu vou marcar um pouco mais os fiapos da tangerina. Olha só, ó, posso, ó, puxar, né, ó, vendo, ó, com o mesmo amarelo bebê, vendo? Posso, ó, fazer, brincar, né, com aqueles fiapinhos, né? Quem é que nunca... aqueles fiapinhos que a gente fica tirando para ficar só com o gominho bem gostosinho, tá? Com um pincel menor, ó, eu faço os fiapos, ó, pego a tinta, né, no lado do pincel, né, tiro todo o excesso, ó, e faço alguns fiapos, ó, brincando, né, com o formato deles, ó. Olha só, tem que ser fiapinhos mais fininhos, com a cor, com o amarelo bebê. Essa casquinha aqui, ó, a parte de dentro dela é mais clara, é quase branca, né? Então, vamos passar um pouquinho, ó, do amarelo bebê, para dar aquela impressão de casquinha mais branca, né? Que a casca da tangerina é bem mais clarinha. Então, vamos clarear para dar a impressão de casca. Essa parte branca aqui da casquinha, vou colocar só um pouquinho do cinza lunar, para separar um pouquinho mais a parte branca da casca. Com a cor branco agora é branco, né? Vou iluminar um pouquinho mais a casca, ó. Somente na pontinha, vou colocar branco, ó, olha só. Somente nas pontinhas, ó. Nos cantinhos que estão recebendo mais luz, ó. Só um pouquinho do branco, ó. Só uma sujeirinha. A casca, que é onde está recebendo um pouquinho mais de sombra, vou escurecer um pouquinho só com o 7. Para iluminar um pouquinho mais o chão do lado da luz, ó, eu vou colocar um pouquinho do marfim, olha só. Com mostarda, olha só, poderia ser amarelo ocre, branco com ocre. Eu vou iluminar um pouquinho o lado da sombra, olha só, um tonzinho mais escuro, ó, somente uma sujeirinha, olha só, que vai ficar um lado mais claro e o lado mais escuro, que é o lado da sombra. Agora que secou um pouquinho, ó, com o amarelo limão, eu vou dar um pouquinho mais de brilho nessas cores, ó. Às vezes as cores ficam opacas, então, ó, entre um e outro gominho, ó, eu vou colocar um tonzinho de amarelo limão, para dar um pouco mais de brilho na cor, olha só, ó. Entre alguns espaços, ó, eu coloco um pouquinho do amarelo limão.
até aqui também, ó, para iluminar um pouquinho, né, para dar a impressão da celulite, ó. Até mesmo aqui em cima também, ó, posso até definir aqui o contorno com o amarelo limão. Esse contorno eu posso até, ó, dar a impressão, ó, não deixar reto, tá vendo? Ó, com o cantinho assim, ó, como que a casca foi rasgada, né? Mesma coisa aqui, ó, com o cantinho do pincel, posso dar a impressão, né, que a casca, né, que ela não foi cortada certinho, que ela foi rasgada. Olha lá, com o cantinho do pincel eu só coloco a tinta e posso dar aquela iluminadinha, né, um pouquinho mais de brilho na cor com o amarelo limão em alguns pontos, até mesmo aqui também, né? Olha, se eu quiser colocar um pouquinho mais de brilho com o amarelo limão, olha só, para dar aquela impressão de celulite. E para ficar mais chique ainda, ó, posso definir bem esses cantinhos, ó, com o verde oliva, ó, que é o que tá por baixo, ó. Só um contorninho, né, bem clarinho, e a velha e boa celulite, ó, com o cantinho do pincel. À medida que vai secando, você pode refazer alguns pontos, né? Nem aqui, ó, eu achei que já secou, né? Então fica um pouquinho, some, né? Essa claridade, ó. Limpei o pincel, ó, e vou passar um pouquinho mais da poeirinha para ficar um pouquinho mais alto. E só um pontinho assim, um pontinho de luz. Aqui nesse centro, ó, vou realçar um pouquinho mais, ó, o fiapinho, ó, na parte de baixo, deixar ela um pouquinho, né, mais definida com amarelo canário. Vendo como as cores se acentuam? Aí eu posso vir, ó, e refazer, ó, mais um tonzinho, vendo, ó, só para deixar um pouquinho mais claro. E essa é uma outra sugestão de tangerina para você pintar, de Maricélia Pinturas. O que você achou do vídeo? Gostou? Eu espero que você tenha gostado. É uma fruta linda para você incluir em um risco seu, para você transformar um risco seu. Já imaginou aquela jarra com essa tangerina aqui do lado? Agora é com você, é só colocar em prática. Você lembrou de se inscrever no canal? Clicou no sininho? Comentou e compartilhou? Depois eu vou conferir os comentários. Quero saber a sua opinião sobre esta pintura. Deixe aqui nos comentários se você gostou dessa pintura. Deixe também uma sugestão para outras pinturas. Até o próximo vídeo. E esta tangerina foi mais uma dica do canal Maricélia Pinturas para você.